Olá, vamos falar um pouquinho sobre diagramas de casos de uso. O que é isso, né? Então, é um diagrama da UML, né, da linguagem unificada de modelagem, aquela linguagem visual que possui um conjunto de diagramas para que a gente possa desenvolver sistemas orientados a objetos, né? Então, é um dos diagramas mais simples e informais que tem. Em geral, é usado no início do processo de desenvolvimento, pode ser usado na fase de concepção, para ter uma visão das funções que o sistema vai ter, e vai sendo aprofundado durante a fase de análise. A ideia, o que é? O diagrama ele mostra as funções que o sistema tem e os atores, ou seja, os tipos de usuário que interagem com aquelas funções. Simples e rasteiro assim. Como é que a gente chega, né, na definição desse diagrama? Então, a gente iniciou o processo de desenvolvimento lá atrás, na fase de concepção, onde a gente definiu a primeira visão de requisitos que aparece, que é a visão de requisitos de usuário, ou seja, a visão externa, a forma como o usuário vê e interpreta um problema e a necessidade dele. Então, por exemplo, um requisito de usuário que pode ter sido definido nesse momento foi: o sistema deve permitir a inclusão de até 5 dependentes por funcionário. Então, tem uma função de inclusão de dependente que é uma restrição. Muito bem. À medida que o tempo vai passando, a gente vai, né, nos apropriando das características do sistema, do domínio do problema, e aí a gente define o requisito de sistema, com um pouco mais de detalhes. Então, nós podemos dizer agora o seguinte: para cada matrícula válida de funcionário, é possível incluir até 5 dependentes, somente 5. Deve-se emitir a carteira para o dependente imediatamente após a sua inclusão, o seu cadastramento. Então, perceba o que aconteceu aí. A gente tinha uma necessidade e, em função do estudo do problema, a gente ampliou essa necessidade. O passo seguinte a essa evolução é o quê? É a especificação, onde nós entramos com o diagrama de casos de uso, que é essa imagem que está sendo mostrada aí por vocês, que basicamente tem 3 elementos. O primeiro é esse boneco, chamado stakeholder, que possui ali o rótulo de funcionário. O que significa isso? Que aquele ator está sendo representado por um funcionário, é o papel que o funcionário exerce nesse momento. Ele interage com essas elipses em amarelo, que são o quê? Que são justamente os casos de uso. São as funcionalidades que o sistema vai ter. Então, por exemplo, o funcionário, ele vai interagir com a função incluir dependente. Muito bem. Além disso, nós temos os relacionamentos entre casos de uso. Então, eu precisei acrescentar aí um caso de uso chamado validar matrícula do funcionário. O que isso vai fazer? O funcionário vai entrar com a matrícula, né, do funcionário cujos dependentes serão cadastrados, e aí o sistema vai verificar se essa matrícula é uma matrícula correta, se ela está devidamente registrada, tá certo? E se esse funcionário pode ainda ter a inclusão de dependentes. Em caso afirmativo, aquele dependente é inserido e imediatamente a carteira dele é impressa usando o caso de uso, imprimir carteira. Tá? Então esse é o funcionamento. Agora você me pergunta: Marcelo, como é que você sabe isso? Essa imagem não mostra nada disso. Essa imagem só mostra o ator interagindo com o incluir dependente e a relação desse incluir dependente com 2 outros casos de uso auxiliares. Um através do include e o outro através do extends. Como é que você sabe de tudo isso? Porque vai existir uma especificação complementar a esse desenho que vai detalhar justamente esse funcionamento que eu estou acrescentando. Mais um detalhe: include significa o seguinte, que o caso de uso que está associado a ele, por exemplo, validar matrícula funcionário, sempre será executado, obrigatoriamente será executado. Extends, que está associado ao caso de uso imprimir carteira, será executado sob uma condição, ou seja, eu não vou imprimir a carteira de todo mundo, eu só vou imprimir carteira para aquele que eu puder incluir, ou seja, para aquela tentativa de inclusão de dependentes que tem até menos que 5 dependentes naquele momento. Tá? Então, é importante que a gente compreenda isso. E essa especificação, como é que funciona? Está aí na tela, sendo mostrada para vocês. Ó. Todo caso de uso tem pelo menos um cenário principal, que é o caso perfeito, né? É quando tudo acontece como esperado. E
vão existir cenários alternativos associados a cada passo do problema principal em que houver uma exceção, em que houver um problema. Então vejamos, como é que acontece a realização do caso de uso. Primeiro, o funcionário, que é o ator, informa a matrícula do funcionário que vai ter dependente incluído. Então ele informa lá, 249,32 é a matrícula. O sistema valida essa matrícula e ele faz isso através de um outro caso de uso chamado validar matrícula funcionário. Muito bem. E aí, uma vez, o que vai acontecer? A gente espera que esse funcionário informou uma matrícula válida, caso perfeito, e que essa matrícula exista, caso perfeito. Então ele vai passar para o passo 3. Funcionário informa os dados do dependente. Vai informar a data do nascimento, enfim, os dados importantes, relevantes para o dependente ser cadastrado. Se a quantidade de dependente for menor que 5, o sistema insere o novo dependente e imprime a carteira na sequência, usando também um caso de uso. Agora, o que pode acontecer de problema nisso aí? Por exemplo, pode ser que no passo 2, o sistema não consiga validar aquela matrícula. Por quê? Porque o ator entrou com uma matrícula errada, por exemplo. Então, o que você vai dizer? Você vai dizer que no passo 2, no item A, que é o primeiro cenário alternativo daquele passo 2, o funcionário não existe. E aí você vai descrever o comportamento do sistema. O sistema vai informar matrícula existente e vai retornar o passo 1 do cenário principal, onde o ator entra novamente com uma matrícula válida. Muito bem. E que outro passo do cenário principal pode ocorrer em problema? O item 4. Né? Pode ser que existam mais que 5 dependentes. Ali ele está prevendo quando é menos que 5. Que ele vai fazer o quê? Que ele vai inserir os dados no sistema, registrar os dados e vai imprimir a carteira, como o desenho mostrava para nós. Porém, pode ser que, nesse momento, esse funcionário já tenha mais do que 5 dependentes. Então entra o que está descrito no cenário alternativo no passo 4. Está associado ao passo 4 do cenário principal, que é o quê? Mais que 5 dependentes. Como é que o sistema vai se comportar? Ele vai mostrar funcionário já tem 5 dependentes e vai encerrar o caso de uso. Poderia voltar também para o passo 1 do cenário principal, para o cara entrar com uma nova matrícula, mas no caso, né, a gente já viu que esse cara já tem 5 dependentes, então ele pode encerrar o caso de uso. Então, perceba que essa especificação textual, ela complementa o desenho. Então, o desenho não é claro quanto às ações que são realizadas dentro de cada caso de uso, ou seja, dentro de cada elipse dessa apresentada no desenho. Nós temos aí um outro exemplo, né, de um outro contexto completamente diferente, né, de um diagrama de caso de uso mais completo, com mais casos de uso, com mais de um ator, né, e usando repetidas vezes aí as estruturas do extends, né, que são os casos de usos que são ativados sobre uma determinada condição. Então, o que a gente pode concluir desse desenho que aí está? Né, que nós vamos ter as funcionalidades, é um sistema de hotel, onde toda vez que um quarto novo é construído, eu tenho uma função incluir quarto para eu inserir e cadastrar aquele quarto. Eu tenho uma função que a qualquer momento consulta as reservas canceladas. Você percebe outra coisa, é o seguinte, eu estou lendo na medida que eu estou numa ordem aleatória, porque esse desenho não tem temporalidade, ele simplesmente mostra as funções que o sistema vai ter. Agora, a ordem com que isso vai acontecer vai depender dos momentos seguintes no desenvolvimento desse projeto. Eu vou ter lá uma função cadastrar hóspede, né? Eu vou ter lá uma função registrar saída do hóspede, registrar entrada do hóspede, enfim, todas as funções necessárias para o funcionamento de um hotel. E aí é que está o interessante da UML, que é o seguinte, a partir desse desenho, eu consigo derivar o próximo diagrama, que é o diagrama de classes, derivando as classes conceituais, ou seja, as classes que derivam do negócio, as classes que derivam das funções que o sistema precisa ter. Então, a integração da UML é bastante interessante dentro desse segmento. Então, o diagrama de caso de uso é um dos primeiros a ser usado, é um dos mais simples que tem, e a finalidade é justamente mostrar funções que o sistema vai ter. É o passo inicial do nosso processo de desenvolvimento. A UML, ela não diz que ele é o primeiro a ser desenvolvido, mas pela aplicabilidade que ele tem e pela ordem com que as ações são realizadas, a gente pressupõe que ele vai ser construído antes do diagrama de classe. Mas pode ser que num processo de desenvolvimento qualquer, não use diagrama de caso de uso, parta direto
para o diagrama de classe. E não há nenhum problema nisso.